Ezequiel 22 diz assim: veio a minha palavra do Senhor. Filho do homem, Deus falou para Ezequiel, então, você a julgará? Julgará essa cidade sanguinária? Está falando de Jerusalém, tá? Então confronte-a com todas as suas práticas repugnantes e diga: assim diz o soberano, o Senhor, ó cidade que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio, por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que você fez. E aqui ele apresentou dois pecados, certo? Derramar sangue e fazer ídolos. Agora ele vai continuar a lista de pecados. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso, farei de você objeto de zombaria para as nações e de escárnio em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio, há caluniadores, prontos para derramar sangue. Em seu meio, há os que comem nos santuários dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio, há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Outro desonra a sua irmã, filho do seu próprio pai. Em seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando a lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo ao seu próximo. E você se esqueceu de mim. Palavra do soberano, do Senhor. A lista dos pecados vai até o verso 31, mas acho que a gente pode parar aqui, porque entendemos a ideia do profeta Ezequiel, certo? O profeta Ezequiel está escrevendo há muito tempo, tá? Antes de Jesus vir, uns 5 séculos antes de Jesus vir ao mundo, então tem 2 milênios e meio que isso aqui aconteceu. Mas curiosamente não parece muito distante da atualidade, não é mesmo? A gente olha para o Rio de Janeiro e parece que algumas das coisas que acontecem aqui em Jerusalém também são reais para outro. A mensagem do profeta não é tão desatualizada assim. Deixa eu te localizar, tá? O profeta Ezequiel está escrevendo, ele está entre os exilados, tá? Houve uma primeira onda de exílio, o reino do norte, tá? Você tem 2 reinos em Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul estava prestes a ser invadido pela Babilônia. E o profeta Ezequiel está advertindo os moradores da cidade de Jerusalém quanto a se arrependam dos seus crimes contra Deus. Vocês estão pecando. Vocês não conseguem olhar para o reino do norte e ver que os seus irmãos de Samaria pecaram tanto em idolatria, em prostituição, em fazer tudo que o Senhor reprova, e a punição para eles foi o exílio. Um outro reino, a Assíria, veio e dominou sobre a região. E se você não se arrepender dos seus pecados, Jerusalém, o seu destino vai ser o mesmo. Eu vou trazer um outro povo, um povo mais forte que a Assíria, o reino chamado Babilônia. E se você não se arrepender dos seus pecados, eu vou vir com um juízo para cima de você. E Deus, num certo momento, então, antes de enviar esses babilônios para fazer juízo contra Jerusalém por todos os seus pecados, diz para Jerusalém os seus pecados. Ele, por meio do profeta Ezequiel, fala: filho do homem, um jeito de dizer Ezequiel. Ezequiel, vai para esse povo porque parece que ele está cego. Esse povo parece que não está vendo que está caminhando a passos largos e feliz e cantando rumo ao inferno. Não me agrada isso. Esse é o meu povo, é o povo que eu criei. É o povo que eu tenho história com ele. É o povo que eu formei desde Adão até Abraão
de Abraão, passando por Isaac, por Jacó, passando por todo o período de libertação do Egito, por todo o período no deserto, guiando esse povo pelas suas idas e vindas de fidelidade e de idolatria na época dos juízes. Eu sou o Deus que tem história com esse povo, eu dei um rei para eles, um rei segundo o meu coração. Eles escolheram um rei ruim, um tal de Saul, mas eu tirei esse Saul para colocar um rei segundo o meu coração, Davi. Eu fiz um templo a partir de Salomão. Eu tenho preservado uma dinastia real. Eu sou um povo que tem história. Israel, é como se Deus estivesse falando. E em outras partes da Bíblia, desse livro aqui, Ezequiel fala ao povo dessa maneira. Vocês acham mesmo que me agrada esmagar vocês? Não, eu quero que vocês se arrependam e voltem a andar comigo. Mas para isso há necessidade de uma coisa: confissão de pecados, arrependimento e fé. Para que haja arrependimento e fé, primeiro o povo precisa entender o que ele fez. E para isso Deus levanta um profeta para contrapor ao povo diante da lei. Vocês conseguem perceber que o profeta Ezequiel está listando uma série de pecados? Abra esse vídeo comigo, acompanhe aí. Você consegue ver comigo quais são os pecados? Vamos lá, já no verso 3, ele cita 2 pecados, não é mesmo? Quais são eles? Derramamento de sangue, né? Derramar sangue e... o ídolo, né? Idolatria. Vocês estão bons de 10 mandamentos? Derramar sangue é qual dos 10 mandamentos? 6º mandamento, não matarás. Qual que é o mandamento que manda não fazer ídolos? 2º mandamento, não fazer imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Quebraram 2 mandamentos em um só, né? Parece que Ezequiel está com os 10 mandamentos em mente e começa a listar. Se fosse em ordem ia ficar mais fácil para a gente, né? Mas não é. Ele parece listar aqui os 10 mandamentos completos. Olha no verso 7. Vocês têm desprezado pai e mãe. 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. E no bolo de honrar superiores, também está aqui maltratar o estrangeiro, o órfão e a viúva. Algo que é tão recorrente na lei e que Jesus também bate tanto quando vem explicar a lei para a gente. Você desprezou minhas dádivas sagradas, ou seja, profanaram o nome do Senhor. 3º mandamento. Não profane o meu nome, não use o nome do Senhor em vão. Mas profanaram. Desprezou os meus sábados. 4º mandamento. Em seu meio há caluniadores. Não minta. O 9º mandamento. O 8º é o 9º mandamento. Agora eu não lembro direito. Mas é o 8º ou 9º mandamento. Verso 11. Não cometa adultério. Quebraram o 7º mandamento. Não adulterarás. Contamina vergonhosamente a própria nora. Cobiçam. Aceitam suborno. Ó, cobiça. 9º e 8º mandamento também. Extorsão. Irmãos, de toda essa lista de pecados, eu quero ouvir vocês. Qual vocês acham que é o pecado mais grave que Ezequiel citou aqui? O que vocês acham? Vocês acham alguma coisa? Idolatria? Não. Qual o pecado mais grave que Ezequiel citou aqui? Pode dizer, você está aí no verso terceiro. Não. Ezequiel cita o pecado por trás de todos os pecados. Qual é? Tá aí, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Qual que é? Verso 12. E você se esqueceu de mim. Palavra do Senhor. Veja, o panorama aqui é o seguinte, tá? Esse é o povo da aliança. Esse é o povo que Deus disse: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Esse é o Deus que se revela como Pai, como bondoso, como todo bem. É um Deus que, diferente de todas as outras propostas de religião da história, não trata o seu povo como barganha. Qualquer outra proposta de divindade diz para você: faça algo para mim, aí eu vou me agradar de você, e depois que você fizer algo para mim, eu vou te conceder alguma bênção. As idolatrias que são citadas no verso 3 em diante, muito provavelmente se referem aos deuses Baal, Astarote ou Moloque. Basicamente são deuses de fertilidade, tá? Fertilidade agrícola e fertilidade das mulheres.
era um povo agrícola, tá, gente? Não era um povo urbano como nós. Eles dependiam, portanto, do sustento da terra. Se não chove, não tem plantação. Se não tem plantação, eles morrem de fome. A tendência desses povos, então, é a cultuar divindades do sol, para mandar raios de sol na época certa, cultuar divindades da chuva, certo? Cultuar as divindades da terra, e para isso essas divindades exigem sacrifícios. É a ideia de todo tipo de religiosidade. Você vai fazer algo para mim, é uma barganha com a divindade. Eu estou irado com você, mas se você fizer algo para mim e sacrificar esse algo para mim, eu vou sentir o cheirinho do sacrifício, vou me agradar disso e vou te dar alguma bênção. Para que esses cultos de fertilidade normalmente acontecem da seguinte maneira. Eles sacrificam bois para Baal, eles têm relações sexuais com prostitutas rituais, para que através da relação sexual essa sacerdotisa ou essa deusa abençoe a terra com fertilidade, ou o pior deles, o mais absurdo deles, o culto a Moloque, que envolvia ter uma estátua, e dentro dessa estátua tinha uma fornalha. E para que você tenha fertilidade na sua terra, você coloca o seu recém-nascido, o primeiro filho, dentro da fornalha, para que esse Deus se agrade do seu sacrifício, e assim esse Deus te daria fertilidade. Nada muito distante também da atualidade, pessoas sacrificando os próprios bebês no útero para terem sucesso material, sucesso financeiro. O aborto nada mais passa que o culto moderno a Moloque, só que de outros termos. Eu disse, 2.500 anos passaram, mas as táticas dos novos deuses... Os novos deuses são os velhos deuses repaginados. Moloque continua vivo. Ele só se chama progresso, felicidade. Os novos deuses, os velhos deuses só têm uma outra roupagem. A mensagem de Ezequiel é a mesma para a gente. E veja, pensa comigo se não é completamente ilógico que esse povo, o povo da aliança, o povo que conhece um Deus completamente diferente de todos os outros, se curvarem diante dessas propostas de divindades. Todas as divindades dessa região queriam algo em troca. Eu quero que você faça algo para mim, para eu te abençoar em troca. Enquanto o Deus de Israel, que se revela com o nome de Yahvé, se revela para a gente, definitivamente como Jesus, se revela como um Deus completamente diferente. A proposta do Evangelho não é, faça alguma coisa para mim para eu te retribuir. Mas pensa no princípio dos 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, antes de não terás outros deuses diante de mim, tem, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. As ordenanças de Deus começam com a lembrança da libertação. A proposta de Deus sempre foi, eu te libertei, agora você me ama em resposta. Não é, você faz algo para mim para eu retribuir, mas é, eu fiz algo para você, eu amo você, e eu demonstro o meu amor por você, te libertando da escravidão do Egito, do pecado e do diabo, te libertando da escravidão do seu próprio coração, do seu próprio ego. E agora eu te chamo para fazer parte de um novo povo, para uma nova criação, para a restauração de todas as coisas. Eu liberto você da minha ira. E em troca eu quero seu amor. Assim como o meu amor se manifesta para você através de libertação, eu quero que o seu amor por mim se manifeste a partir de obediência. Viva uma vida dessa maneira. Não para me agradar, mas eu já me agrado de você. Essa é a proposta do Evangelho. E o Evangelho, proto-Evangelho, já antes de Jesus. Esse é o povo a que Deus prometeu chuva na hora certa. Vocês se lembram da saída do Egito? Eu imagino que vocês já devem ter lido o Êxodo, o Deuteronômio. Se não, eu falo para vocês. Esse Deus prometeu ao seu povo que, por expressão de amor, Ele enviaria chuva na hora certa. Ele enviaria a colheita na hora certa. Ele sustentaria o seu povo. Mas o que a gente vê ao longo da história é um povo que comete o pior dos pecados. Se esquece do Deus da aliança. Meus irmãos, como é possível se esquecer de um Deus? Pensa nas histórias absurdas e tremendas da libertação do Egito. Pense que esse povo era um povo ralé, era só escravo.
E Deus faz 10 pragas absurdas, devasta Faraó, o Egito, transforma mar em sangue, mata os primogênitos do Egito, abre o mar vermelho, alimenta o povo no deserto com maná do céu. Quando o povo reclama que só tem pão, Deus manda carne. Esse é o povo que no deserto, Deus protegeu do sol do deserto. Pensa no deserto da Judéia, na atual península do Sinai. Ele é deserto, é calor, é quente. E de noite faz um frio absurdo. E Deus, durante o dia, mandava uma nuvem para ninguém se queimar com o sol. E durante a noite, mandava uma coluna de fogo para ninguém morrer de frio. Como as pessoas conseguem se esquecer disso? Como conseguir se esquecer de um Deus que, por nos amar, nós, eu e você, para nos livrar da ira de Deus e nos livrar do inferno, suportou a própria ira de Deus e o inferno no seu corpo? Como se esquecer de um Deus que se faz homem? Isso é absurdo. O eterno, o todo-poderoso, o onipotente e sempre existente, passou 9 meses no ventre de uma virgem. Você consegue conceber isso? Você consegue conceber como eterno, que sempre existiu, passou 9 meses dependendo da alimentação de Maria para sobreviver? Um Deus que se faz vulnerável? Como um Deus eterno aprendeu a falar e a escrever? Isso é absurdo. Como um Deus que é todo bem se faz pecado no nosso lugar, morre numa cruz. Deus morre. O eterno morre. Jesus ressuscita dos mortos. Ele subiu ao céu à vista dos seus discípulos. Os seus discípulos disseram que ele vai voltar. Como esquecer dessa história tão maravilhosa? Mas vamos ser sinceros, parece que é possível. Não é mesmo? Como isso é possível? Diz para mim, como racionalmente isso pode ser possível? O povo daqui se esqueceu disso. E por se esquecer disso, cometeram todos esses pecados. Todos esses pecados. Por se esquecer de um Deus que graciosamente dá chuva no tempo certo, colheita no tempo certo, filhos no tempo certo, por se esquecer de um Deus que controla a história, eles se entregaram a outros deuses. Porque por se esquecer que existe um Deus que controla sobre todas as coisas, eles mesmos querem controlar todas as coisas. E toda a proposta de religião no mundo tem a ver com como você pode controlar todas as coisas, não é verdade? Eu quero controlar como o meu negócio vai. Eu quero prosperidade para o meu negócio. Então eu ofereço sacrifício para o Deus da prosperidade e ele vai me retribuir. Eu quero sucesso no amor. Então eu sacrifico algo para a deusa do amor e ela me retribui. Eu quero prosperidade na vida, então eu ofereço algo para o Deus dinheiro e me retribui. Toda proposta de divindade, de ser o nosso Deus, tem o pressuposto de ser o coração que quer controlar a história, que quer controlar a sua história. Enquanto Deus que se revela na Bíblia como o único todo-poderoso, que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, diz para você: eu controlo tudo, eu criei tudo, e eu sou o próprio bem encarnado. Eu só quero que você confie em mim. E o resto eu faço. Talvez a gente se esquece disso de propósito. Eu não posso falar por você. Eu só posso falar por mim. Eu me esqueço disso. Eu me esqueço disso e me pego sacrificando meu tempo, sacrificando meu dinheiro em prol de felicidade. Falsos deuses continuam me assediando. Falsos deuses que eu continuo caindo em idolatria. Porque eu me esqueço que existe um Deus todo-poderoso, que é todo bem e que quer o meu bem. E porque no fundo, mais uma vez, eu não posso falar por vocês, eu só posso falar por mim. Eu quero controlar cada centímetro quadrado da minha vida. Eu quero controlar cada segundo da minha existência. Não tem nada mais idiota do que eu possa fazer do que isso. Não tem nada mais idiota e imbecil e sem lógica do que tentar controlar a história. Eu, humano, falho, ao invés de simplesmente entregar o controle da minha história
para o Deus eterno e todo-poderoso. Quando eu me esqueço que existe um Deus que me ama e fez tudo por me amar e só quer a minha obediência, eu tento controlar a minha vida. Quando eu me esqueço do Senhor, eu preciso encontrar outro Deus para controlar a minha vida. Quebrei o primeiro mandamento. Quando eu me esqueço de quem é o Senhor, que me ama, o Senhor da aliança, eu faço imagens desse Deus, faço caricaturas desse Deus e tento comprar o favor dele. Quebrei o segundo mandamento. Eu esqueço que meus pais me amam, eu quebro o quarto mandamento. Eu tento a todo custo controlar a minha vida, então eu não posso parar um dia para descansar, eu tenho que produzir. Não posso parar, não posso descansar. Eu esqueço que o Salmo diz, aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Lembram desse Salmo? Se eu não estou enganado, é o 127. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Mas quando eu esqueço disso, eu não durmo, porque eu quero produzir. Eu só dependo de mim. Quebrei o quarto mandamento, não descanso, não confio no Senhor. Quando eu só me preocupo comigo mesmo e tem outra pessoa ao meu alcance em que eu posso tirar da frente, eu tiro. Eu quebro o quinto mandamento, eu mato essa pessoa no meu coração. Eu adultero, não carnalmente, mas eu adultero em espírito, adultero em pensamento. Eu cobiço coisas que não são minhas. Tudo porque eu esqueci que existe um Deus todo-poderoso que me ama e cuida de mim. O pior pecado que pode acontecer conosco é se esquecer de Deus, do Deus da aliança. Mais uma vez, eu não posso falar contra você, eu só posso falar contra mim. Eu quebro esse mandamento, eu pego constantemente contra isso. Eu esqueço que existe um Deus todo-poderoso que cuida de mim. Quando eu li esse verso uma vez, quando eu estava lendo Ezequiel, nas minhas leituras devocionais há algumas semanas, eu me lembrei de um salmo. Quando eu li o verso, e você se esqueceu de mim, eu me lembrei de um salmo, Salmo 103. Eu gostaria de folhear esse salmo com você. Abra o Salmo 103, por favor. Salmo 103. Eu gostaria que, enquanto a gente lesse esse salmo, você imaginasse como esse salmo se aplica para você. Tá? Bendize minha alma ao Senhor. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor toda a minha alma. E não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Por quê? Por que a gente precisa bendizer o Senhor? Talvez isso, bendizer o Senhor e louvar o Senhor em comunidade, pessoalmente, me ajuda a não se esquecer de nenhuma das suas bênçãos. A pergunta do salmista agora é: quais são as bênçãos do Senhor? Ele relata as dele. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. Essa é a maior bênção que você pode ter. Paulo vai dizer em Romanos 5, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Por meio do perdão dos pecados, nós temos paz com Deus. E quem faz isso é Ele. Ele se propõe a perdoar pecados, para que agora a gente possa ter comunhão com Ele. Continua. Ele cura todas as tuas doenças. É iniciativa dele. Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Eu já vi muita irmã da Safra com juventude como a águia mesmo. Talvez louvando o Senhor tanto tempo que fica realmente. Continua. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. Eu falei para isso para vocês. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. O verso 10 é lindo. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Para nesse verso. Faz sentido adorar outro Deus senão esse?
um Deus que me ama com um amor tão grande como o céu se eleva acima da terra. O texto continua, fica mais bonito ainda a poesia. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós, as nossas transgressões. Deixa eu deixar algo mais geográfico visual para vocês. Como a China se afasta do Brasil, assim ele afasta os nossos pecados. Dá para longe. Como Plutão está para a Terra, como Andrômeda está para a Via Láctea, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Dá para adorar outro Deus senão esse? Como nós podemos esquecer esse amor? O texto continua. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão com os que o temem, pois ele sabe de que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas, diferente da humanidade que é passageira, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem. E a sua justiça com os filhos de seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. O Senhor estabeleceu no trono nos céus. E como o rei domina sobre tudo que existe. Esse é o rei que domina tudo que existe. O Deus que é todo bem e que te ama. Faz sentido servir a outro rei se não esse Deus? Bendigam o Senhor vocês. Não, depois de listar todos os benefícios, depois de contar as bênçãos, dizer quantas são recebidas da divina mão, vai citar a música, e termina conforme o início. Eu comecei bendizendo o Senhor. Aí eu vi por que eu bendigo o Senhor, como ele é bom. Eu termino bendizendo o Senhor. Bendigam o Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos. Vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, a minha alma. Meus irmãos, diante de um Deus tão gracioso, tão bondoso, que se revela de forma perfeita e final, no manso e humilde Jesus, no bondoso Jesus, há como não adorar esse Deus? Há como se esquecer desse Deus? Não deveria, mas parece que há. Esse é um pecado que nós devemos nos arrepender. Mais uma vez, eu não posso falar de você. Eu não conheço você profundamente. Eu não conheço os seus dilemas. Eu conheço os meus. Esse é o pecado que eu mais tenho que lutar contra. O de se esquecer que o Eterno me ama. E porque eu me esqueço que o Eterno me ama, eu tento comprar amores de outros locais. E me torno menor do que eu realmente seria. Me torno um adorador de imagens. Adoro algo que tem boca e não fala. Tem boca e não vê nada. Tem boca e não fala. Tem olhos e não vê. Ao invés de ser amado pelo Deus eterno, que me ama com a mão eterna. Eu queria terminar com mais um texto do Antigo Testamento. Ele está no livro dos Juízes. Abra, por favor, a sua Bíblia, e assim eu termino a minha fala. Juízes, no capítulo 2, verso 10. Juízes 2:10. Veja, o profeta Ezequiel está bem distante de Moisés, certo? Então a gente pode pensar que pelo tempo eles se esqueceram de tudo, né? Gerações se passaram, o conhecimento foi se perdendo, eles se esqueceram. Por isso que o profeta Ezequiel diz isso. A gente também pode pensar que já que nós estamos 2000 anos depois de Jesus, a gente pode se esquecer de algumas coisas. Mas o se esquecer é uma realidade presente. Tá bom, não posso falar. O se esquecer é uma realidade presente, mais presente do que a gente se imagina, e tem consequências drásticas. Olha comigo para o verso 10 de Juízes 2. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, que geração é aquela? É a geração de Josué, tá?
É a geração de Josué que entrou na terra prometida, que viu a muralha cair lá. Lembra da musiquinha? É a geração que viu a muralha cair. Tá? É a geração que estava no deserto. Então é a geração que foi alimentada pelo maná. É a geração que foi alimentada por codorna. É a geração que foi alimentada pelo maná, que esteve coberta pela coluna de nuvem, pela coluna de fogo. Essa geração morreu, tá? Depois que essa geração morreu, continua o verso 10, surgiu uma nova geração, os filhos, tá? Que eram crianças quando isso aconteceu, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, não conhecerem o Senhor e não saber o que Deus havia feito por Israel, fizeram o que o Senhor reprovava e prestaram culto aos Baalis, abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Veja, os pais não disseram aos filhos o que aconteceu, certo? A geração dos pais viu tudo o que aconteceu. Cara, se você vê o céu se abrindo, você consegue esquecer disso? Não. Isso vai acontecer para todo mundo, né? Parece que eles viram coisas mais incríveis isso e não contaram para outra geração. Conseguem perceber o que está acontecendo aqui? É uma geração que viu muralhas caírem, porque eles deram 7 voltas e tocaram a trombeta. Faz sentido isso? Não faz nenhum sentido isso. É algo que você esquece? Não, não é algo que você esquece. Definitivamente não é algo que você esquece. Todo mundo que participou da queda de Jericó lembra daquilo. Mas, incrivelmente, parece que eles não consideram isso importante o suficiente para contar para as próximas gerações. E a próxima geração, por não conhecer os feitos do Senhor, peca. Talvez porque a geração que presenciou tudo aquilo esqueceu, porque se ocupou com outras coisas. Meus irmãos, nossa denominação e nossas igrejas estão cheias de adultos e idosos. Os jovens estão saindo. Talvez, mais uma vez, eu só posso falar o que eu estou vendo. E eu como dessa geração. Porque nós não estamos sendo fiéis em comunicar os grandes feitos do Senhor. De forma, talvez não convincente, mas de forma eficaz. Não sei se o problema é a nossa linguagem. Não sei se o problema é que nós julgamos o Evangelho irrelevante e achamos mais produtivo replicar o nosso modelo de igreja do que o Evangelho. Mais uma vez, são considerações. Mas as novas gerações não têm ouvido do grande feito de Jesus, de morrer e ressuscitar. E por isso, por não conhecerem o Deus dos nossos pais, têm adorado os falsos deuses do progresso material, das falsas propostas de reino que qualquer grupo de esquerda ou de direita radical podem oferecer. Nossa juventude tem se extraviado. E temos nos tornado uma igreja e, infelizmente, um presbitério que daqui a 50 anos, 50 anos estou exagerando ainda, daqui a 50 anos só vai ter os jovens de agora. E se os jovens de agora não saírem? Talvez temos nos esquecido de comunicar como a geração de Josué fez os grandes feitos do Senhor. Isso é um alerta. Primeiro, um alerta pessoal. Para que eu e você não nos esqueçamos dos grandes feitos do Senhor. E não julguemos que a morte e a ressurreição de Jesus é irrelevante. Porque se fizermos isso, não comunicaremos às próximas gerações sobre os grandes feitos do Senhor. A gente pode ensinar sobre Sansão, sobre Davi, mas não ensinar que existe um Jesus que morreu e ressuscitou para perdoar pecados e transformar o mundo. Se não formos fiéis em ensinar essa geração, o que vai ser da igreja presbiteriana no Brasil daqui a alguns anos? Algumas igrejas já estão acabando. Já é uma realidade.
no Brasil. Na Europa isso é uma realidade. Igrejas fecharam. Prédios históricos, celeiros da reforma, que enviaram missionários para o mundo todo, se esqueceram do Senhor. E hoje precisam de missionários. Eu conheço alguns missionários em Portugal. Portugal que mandou jesuíta para evangelizar no Brasil. E agora nós vamos para lá evangelizar. Os ingleses que enviaram tantos missionários para o mundo inteiro, agora tem países sul-africanos que mandam, Nigéria, África do Sul e afins, que mandam missionários para a Inglaterra, porque se esqueceram do Senhor. Meus irmãos, não se esqueçam do Senhor, nem de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueçam de comunicar com fidelidade. Como Deuteronômio 6 diz, a todo o tempo dos feitos do Senhor. A todo o tempo. Enquanto anda, enquanto está parado, enquanto está na refeição, enquanto está andando de bicicleta. Não julgue que a educação material do seu filho ou dos seus futuros filhos seja mais importante de conhecer o Evangelho. Se dedique às gerações da sua igreja. Se dedique aos jovens, adolescentes e crianças da sua igreja. Do contrário, eles não vão conhecer os grandes feitos do Senhor que você conhece. E eles vão adorar outro Deus. Eu acho que todos nós conhecemos pessoas que cresceram conosco, especialmente nós mais jovens, que cresceram conosco, mas que abandonaram a fé, porque não conheceram um Jesus que morreu e ressuscitou. E por conhecerem talvez caricaturas desse Deus, se extraviaram para caminhos inúteis e vãos. Que Deus chame de volta dos seus pecados. O seu maior pecado é de se esquecer dele. Que Deus os alcance. E que Deus nos alcance. Para que através de nós ele possa alcançar as próximas gerações, ou a atual geração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, na tua palavra o Senhor nos manda que lembremos do Senhor e não se esqueçamos de nenhum dos seus benefícios. O Senhor se revela para a gente como um Deus gracioso, eternamente bom. E não faz nenhum sentido se esquecer do Senhor. Não é lógico, é ilógico. É por isso que é pecado, Senhor. Me perdoa a gente por esse pecado. Concede mais do teu Espírito Santo para a gente, para que nós creiamos mais no Senhor. O Senhor é o autor da fé, concede fé. Concede fé para a gente. Como aquele homem que falou para Jesus certa vez, eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Todos nós cremos que o Senhor existe, que o Senhor é real, que o Senhor é todo bom. Nos ajuda a crer mais que o Senhor é bondade, e que o Senhor é amor. E que assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. E que tão alto quanto o céu está para a terra, é o seu amor para conosco. Nos ajuda a lembrar disso e comunicar com fidelidade essas verdades para as novas gerações. Ajudar a gente, a igreja é tua, na certeza de que o Senhor vai nos despertar. Nós oramos e clamamos por avivamento das nossas igrejas. Converte corações. Alcança os corações da vizinhança. Alcança os corações dos nossos amigos que pregamos para eles. Nossos familiares que pregamos a eles. Aqueles que já fizeram parte do nosso meio, mas saíram porque se esqueceram do Senhor. Alcança de volta enquanto há tempo. Te revela, Senhor, de modo especial e nos usa para isso. É o que pedimos em nome de Jesus. Nos faz lembrar do Senhor. Amém.